Como vocês estão vendo aí, já para a gente iniciar de vez, né? Tem os horários na sua tela, quero que você repare aí. Deixa eu até dar um zoom aqui para mim, porque senão eu não enxergo. Você vê que na sexta-feira nós teremos treino livre 1 às 8h20. Esse 8h20 é o horário que a Band começa a transmissão, tá, gente? É 8h30 o treino, mas 8h20 o horário aqui da Band. Treino livre 2, 11h50, sexta-feira. Então, os dois treinos aí de dia, dá para você dormir tranquilo, eu também, né? Mais tranquilão, mais de boa. Treino livre 3, sábado, 9h20 da manhã. Classificação, meio-dia e meia, começa a transmissão lá da Band, ok? Então, também final de semana normal, não teremos sprint, tudo muito normal. Corrida, domingão, 11h30 da manhã na Band, você acompanha. E reprise, para quem gosta aí de ver a reprise, às 20h30, tá? Então, ó, Cascavel, rapaz, tem um primo que morou aí, né? Tem primos que nasceram aí, inclusive, Cascavel, Paraná, um abração para todo mundo de Cascavel também. Suzuka, ó, rapaz, tá lá em Suzuka, internacional, né? Guilherme chegando aí também. Teste de pré-temporada, sim, a gente vai falar sobre isso já já, tá? A gente vai falar sobre isso já já, porque a pré-temporada foi no Bahrein. Beleza, Guilherme? Guarda isso aí para já já que a gente fala sobre essa... a gente fala sobre isso já já. Então, galera, os horários estão aí para todos vocês interessados. Horários já passamos, então. Eu quero passar, então, aqui, para a gente prosseguir nessa questão do Grande Prêmio, passar para vocês a imagenzinha da Pirelli, por que não? Né? Vamos também já dar uma olhada aqui no que nos aguarda para esse Grande Prêmio, porque daqui a pouco vai ter um board, tá? Vou passar um board do Verstappen, por isso que eu estou dando uma acelerada, porque eu quero dissecar um pouquinho um board com vocês. Teremos C1, C2 e C3, mais uma vez, ok? C1, C2 e C3, estamos falando dos compostos mais conservadores da Pirelli, o que me preocupa, dado que vimos nos últimos grandes prêmios. Vocês já sabem disso, quem acompanha os vídeos sabe muito bem que eu já estou preocupado em relação a essa questão dos pneus, pelo simples fato que podemos ter outra corrida de uma parada que não é movimentada, tá? Então é difícil mesmo. Salve para Londrina, o Arthur falando aí do Discord, se der eu consigo, Arthur, se der eu entro, mas vai ser difícil, tá? Já vou te avisando porque eu ainda tô aqui me organizando, questão de mudança e tudo mais, né? Dessa vez eu não estou mudando mais, eu já mudei, né? Mas continuando aqui, C1, C2 e C3, gente, é preocupante. Vou torcer para que a Pirelli dessa vez não tenha errado. Você vê que as informações de cambagem e também pressão dos pneus ali embaixo, só que o importante para a gente é o seguinte, a pista, gripe do asfalto mediano, abrasividade do asfalto alta, evolução da pista alta também, estresse do pneu mediano, e aí onde eu começo a ficar com medo. O estresse do pneu é mediano, e a Pirelli está colocando a gama conservadora, não estou gostando. Frenagem forte, você tem longos períodos de aceleração com frenagem forte, força lateral mediano e downforce mediano. É uma pista que exige um certo equilíbrio, tá? O recorde de volta é 1:31.447 do De La Rosa, lá em 2005 ou 2004, não consegui ler ali, tá? Então, realmente me preocupa bastante essa questão da corrida ser uma parada, como o João aqui está falando. Parece ser uma corrida para uma parada. Já o Natanael falando que eu deixei de ser mercedista. Pois é, ó, agora eu sou mansista. Essa camiseta belíssima aqui, ó, do Mansell, você encontra lá na Paddock BR, tá, galera? Cupom Ressaca Motor, vários modelos lá, muito confortáveis, tá? Vocês podem ficar à vontade lá na Paddock, o link eu acredito que está aí na descrição. O fato de ser uma corrida de uma parada vai ser complicado. Ó, o Albon, não você lembrar que o GP entrou na última volta, pois é, isso também chama atenção. E só respondendo a pergunta aqui do Nathaniel, que já mandou o primeiro superchat de hoje, a Mercedes está calada mesmo? Eu acho que ela está calada porque ela aprendeu que falar demais não necessariamente significa performance, né? A Mercedes está mais calada trabalhando, ainda mais que ela é em tese, a favorita para o campeonato de 26, pelo que se fala, mas ainda assim, ela está calada sim, viu? Tá mais quietinha na dela. O que podem fazer é obrigar os pilotos a pararem. Pois é, Francisco, isso aqui isso aqui tá pegando, cara. Esses pneus, eu vou defender a Pirelli aqui agora, tá? Esses pneus aqui, pro Grande Prêmio do Bahrein e tal, já foi decidido já tem um tempo. Então a Pirelli não sabia que seria assim no Grande Prêmio da China, que você ia ter o Grande Prêmio do Japão também com uma parada ali. Ela não sabia que as 3 primeiras corridas mostrariam um desgaste de pneu, uma degradação menor do que o esperado. Então, tudo bem, até aqui eu ainda defendo a Pirelli nesse sentido, ok? Eu defendo a Pirelli nesse sentido. Só que, para aquilo que a gente já viu, como fã de automobilismo, fã de corrida, C1, C2 e C3 não tá legal.
C1, C2 e C3 não fica legal mesmo aqui. Porque nós estamos vendo que tem tudo para ser uma corrida de uma parada de novo, a não ser que você tenha uma temperatura muito extrema, né, que entra muito no que estavam falando agora há pouco, a questão da temperatura, né? Na pré-temporada a temperatura era mais amena, agora a temperatura está mais alta. E com essa temperatura mais alta, pode ser que você tenha uma diferença do que foi o dado coletado pelas equipes na pré-temporada, ok? Isso pode acontecer sim, isso pode acontecer sim. Daqui a pouco a gente vai começar a responder essas perguntas aí, Ricardo, guarda ela aí. Só falando aqui do Grande Prêmio antes, para a gente poder matar a questão do Grande Prêmio. O Davi também chegando aí, boa noite. Né? Só que eu duvido muito que vão arriscar com os pneus macios, ô Matheus, porque se for uma corrida de uma parada só, é médio e duro ou duro médio. Você coloca o macio se tiver um safety car no finalzinho da corrida, alguma coisa assim. Né? Se você tem um safety car, um virtual safety car, uma bandeira vermelha, algum tipo de paralisação. Aí você coloca o pneu macio, tá? A evolução dos carros não melhora a sua conservação? Em tese, sim. Em tese, sim. Em tese, você ter um carro que você conhece melhor e sabe como ele funciona em termos de pneu, ele vai te apresentar uma melhor capacidade, ou melhor, o seu entendimento vai fazer com que você acerte o carro de uma forma que o pneu seja mais conservado. Porém, as equipes mudaram muito seus conceitos, a maioria das equipes mudou muito seus conceitos para essa temporada, então elas não estão necessariamente entendendo, né, como está esse pneu aí. Sim, exatamente, Daniel. A Pirelli já tinha essa gama aqui separada, por isso, eu acho que se a Pirelli pudesse mudar, ela colocaria pelo menos C2, C3 e C4 para esse grande prêmio, pelo menos. Eu ainda arriscaria um C3, C4, C5, tá? O C6 ela não vai colocar, porque o C6 é só para pista de rua, então ela não vai colocar o C6, mas nesse caso, você tem uma Pirelli que foi conservadora antes da temporada começar e tá vendo que não se pagou. Ela vai torcer pro Grande Prêmio do Bahrein ser caótico, tá? Então, pessoal chegando aí também. Pois é, pneu C5, C6, Pirelli tem que botar uma gama conservadora para as equipes do fundo terminar a corrida. Pode ser. Regulamento pífio, né? Os pneus ligeiros parece que não tem nem o ensino médio, a gente fatores para montar. Tem muita coisa para a gente conversar aí, Ricardo, sobre isso. Muita coisa, né? Por que você não faz mais análise curva a curva? A gente vai passar por isso já já, tá? Inclusive, pegando esse bonde aí, eu quero que você olhe para essa imagem, tá? Quero que você olhe para essa imagem aqui. Você tem o Grande Prêmio, aqui em cima você tem a pista, né, do Bahrein por si só, e você tem os DRS, você tem 3 zonas de ativação. Você tem na reta principal, que tá no setor ali que começa o vermelhinho, né, o primeiro setor. Você tem a segunda zona de DRS ainda no vermelhinho, ok? Passando ali entre as curvas 3 e 4, a segunda zona de DRS, e você tem mais uma zona de DRS no azulzinho ali entre a 10 e a 11. São 3 zonas de DRS, poderia ter uma quarta entre a 13 e a 14? Poderia, mas nunca colocaram por algum motivo. Então, não tem essa zona de DRS no setor 3 amarelinho. A zona mesmo começa no setor 1. Então, o que acontece? Esse é um grande prêmio interessante. É um grande prêmio legal, sim. É a minha pista favorita, caso vocês não saibam, tá? Caso vocês não saibam, é a minha pista favorita. E eu quero passar aqui para vocês, inclusive, ó, deixa eu voltar só um pouquinho aqui, eu quero passar um pouquinho da onboard do Verstappen com vocês, só que eu vou deixar a tela assim, porque tem questões de direitos e tudo mais, né, da forma com que a gente pode usar o conteúdo, então vou deixar dessa forma, tá? É a minha pista favorita, por quê? É uma pista que gera boas disputas, uma pista divertida, uma pista que não é técnica, mas também não é facilzinha, e ela é muito amigável para quem quer começar a aprender a jogar videogame lá no Fórmula 1, é uma pista bem legal, é uma pista que eu gosto muito, né? Não sei vocês. Só falta eu perder minha praia e ver uma corrida ruim. Pode acontecer, tá? Então essa aqui é a pole do Verstappen no ano passado, no Grande Prêmio do Bahrein. A gente vai dar uma olhadinha em como que ele fez essa volta, porque ela é uma volta muito interessante. É uma volta fantástica do Verstappen. Então, vamos lá, ó. Só pegar aqui para vocês. Aqui ele pegou um pouco de vácuo. Você viu logo de cara que ele foi saindo da linha de corrida para pegar o vácuo da McLaren? Você viu logo de cara isso? Ele botou de lado, saiu da linha, a linha tá aqui na esquerda. É porque o meu mouse não aparece para vocês, mas a linha tá na esquerda do pneu esquerdo dele ali, ó. Então ele pega, né, o pouco do vácuo da McLaren para já maximizar a velocidade máxima dele aqui nesse iniciozinho de volta. Qualquer décimo, qualquer centésimo faz diferença. E aí você tem a frenagem na primeira, a frenagem forte,
Você vê que ele reduz a margem, geralmente, tá? E faz as duas primeiras curvas. O que que acontece? É uma pista que tem muito disso. Aceleração plena e depois você tem frenagem forte. É uma pista que acontece muito isso. Então, o balanço de freio aqui vai ser muito importante e essa estabilidade na frenagem vai ser muito importante. Além da capacidade do carro de já fazer uma curva quase que em L, tá? Ou às vezes em V. Por quê? Esse movimento brusco, você vê que ele entra na primeira curva, faz assim. E depois ele já tem que virar de novo, ele já tem que trocar a direção. Isso significa que o carro precisa estar muito bem equilibrado, e lembrando que é downforce médio, tá? É downforce médio. E o carro precisa estar muito bem equilibrado. E, peraí, o áudio está estourando? Qual áudio? Do meu microfone, quando eu dou play, ou do vídeo aqui? Do Verstappen? Só para eu saber. O meu? Tá. Eu vou ver, vou dar uma olhada aqui se continua isso. Então, então o que acontece? O carro precisa estar muito na mão, tá? Beleza, eu abaixei um pouquinho o volume do vídeo. Vou até tirar aqui um pouquinho, porque senão, né, a gente até evita problema aí depois. Então, o que que acontece? Essa virada repentina que precisa do carro, que a gente está vendo aqui, logo nas duas primeiras curvas, ela é fundamental. O carro precisa estar ágil. Se for um carro como a Red Bull apresentou nessas 3 primeiras provas, em que é um carro mais nervoso, um carro em que você vai fazer uma troca de direção, ele joga a traseira, ou então às vezes a dianteira não aponta, você tem um sério problema. Então, um carro equilibrado é fundamental. E aqui a gente está falando de um período do ano passado em que a Red Bull ainda era um carro que o Verstappen conseguia guiar, tá? O Verstappen conseguia guiar. O Verstappen é aqueles malucos que joga com FPS 800 de... Exatamente. Exatamente. O Albon fala disso. Então, você vê que ele joga o carro aqui, frenagem forte, troca de direção rápida, e aí você inicia o segundo período de DRS aqui, ó. Ele vai continuar, passou ali a zona de DRS, aqui é uma oportunidade de ultrapassagem. Quem não se lembra de 2021, quando Verstappen e Hamilton brigam justamente nessa curva que ele vai fazer aqui. E aí o Verstappen passa por fora o Hamilton, e essa curva, ela é fácil de errar, tá? Não se engane, a gente vai ver como que ele ataca ali o Apex, mas essa curva é fácil de errar, porque se você entra antes demais no Apex, você é lançado para fora, e corre o risco até de rodar, dependendo, e se você perde o Apex, você também vai para fora. É uma curva um pouquinho difícil de você passar ali, tá? E aí, nesse caso, você tem o Verstappen e o Hamilton brigando em 2021 nessa curva, quando o Verstappen toma aquela punição, né? Ele toma a punição. Boa noite aí para a Vanessa também chegando agora. Já passamos aqui horários, já passamos algumas coisas da Pirelli, tá? Só para o pessoal chegando agora. Então, olha só como ele vai atacar aqui esse Apex, ó. Repara que ele vai no limite, ele passa em cima da linha branca no Apex, contornando gentilmente a curva. É uma curva que se você faz bonitinho, que se você faz contornando ali bonitinho, ela é satisfatória demais, é prazerosa fazer, tá? É muito prazeroso fazer essa curva aqui. Rafael, daqui a pouquinho a gente vai entrar nesses méritos, beleza? Então, se você já errou essa curva no videogame, você sabe do que eu tô falando. É uma curva que é difícil, você vem de uma redução vindo do DRS. Pessoal, aqui tem gente que faz de terceira, tem gente que faz de quarta, se você tá com muita confiança no carro, né? E aí, contornando essa curva, você sai bem para o final do primeiro setor. Porque o final do primeiro setor aqui, ó, você vai ver, ele passou lá fora, o primeiro setor está acabando aí. E aqui você já está no segundo setor. Quando ele vai iniciar essa sequência aqui, esse Szinho, que também exige um carro muito equilibrado, quantas vezes eu não perdi o carro logo nessa sequência aqui no videogame? Porque se você joga a dianteira muito forte e o carro não está com a traseira estável, na hora que você quiser mudar ali a direção para a esquerda, que vai fazer direita e esquerda, o carro perde a traseira, você já era. Ou então você vai querer segurar e você vai sair da pista, na direita. Então, tá entendendo que o Bahrein não é uma pista extremamente técnica, mas exige um carro muito bem acertadinho? É um carro que você precisa estar com ele redondinho, com confiança. O Tsunoda, por exemplo, com a Red Bull, se ele não pegar o feeling do carro, ele pode rodar aqui facilmente. Ou então aqueles carros mais difíceis de pilotar, né? Aqueles carros de meio de pelotão, o pessoal lá de trás. Ah lá, já cometi esse erro ao fazer essa curva, aliviando e acelerando, aí a traseira vai. Exatamente. Aqui é difícil de você passar com tudo, porque você faz aqui para a direita, você já tem que dar uma tiradinha de pé para poder contornar para a esquerda. Se você faz de pé embaixo, você sai, você perde a traseira ali. Ó, o Leonardo tá falando, acha que o Bahrein é um inferno no PC. Se você joga no teclado, deve ser chatinho mesmo, justamente por essas troquinhas de curva, né? O Tsunoda vai sofrer nessa corrida. Mercedes tem que usar esse carro para você entrar na briga. Então, ó, vamos lá, vamos ver justamente isso que a gente está falando. Ó. Verstappen ataca para a direita e já vem para a esquerda. Aqui é onde você roda, tá? É aqui que você roda. Você
Jogou para a esquerda aqui, perdeu a traseira, já era. Ou então, se você ataca com muito afinco essa zebra da esquerda, você também perde o carro e roda. É comum perder isso, esse carro aqui. No volante. Piorou, né, Leonardo? É, no volante. Então, a brincadeira aqui do Bahrein é, o primeiro setor e o início do segundo, ele exige sim um carro muito bem acertado. Não é uma pista só de acelerar e uma frenagem forte. Você precisa ter o equilíbrio de frenagem muito bom, mas você precisa ter o carro também ajeitadinho. Não é técnico, não é tanto o piloto, é mais o carro mesmo aqui nessa brincadeira, né? E aí, essa curva aqui, eu amo passar nessa curva aqui, ó, nesse mergulho. Aqui nesse mergulho, eu boto por dentro. Eu boto por dentro nesse mergulho aqui, só que é o seguinte, você vai fazer isso aqui de segunda marcha, geralmente, para sair tracionado dela. Quando você sai aqui por dentro, você perde a tração e a chance de tomar um X é gigantesco. Você toma um X aqui facilmente, tranquilamente. Não sei se vocês já tentaram fazer isso, né? Aqui, ó. Essa aí no jogo da F1 é baixa uma marcha na entrada, pé embaixo, perna do S. É, se falando da anterior, no caso, né? Então, aqui, você vai por dentro para ultrapassar, dá para ultrapassar, só que para concluir a ultrapassagem, às vezes você tem que jogar o carro para cima do adversário. E é uma curvinha também que, se você perde tempo aqui, você já está perdendo alguns décimos para 10, que é a curva de frenagem mais difícil do circuito, do traçado, né? Joga com assistência. Eu boto por dentro, Ricardo, isso aí. Algum desses setores pode ser um problema para a Ferrari em relação à troca de chassi, já que tivemos o problema da prancha do Hamilton? Então, o que acontece? A questão da prancha é de estar andando baixo. Se nessa troca de direção aí o carro estiver baixo demais, ele vai pegar. Você pode ter certeza que ele vai pegar no chão, tá? O Bahrein não é uma pista de... Assim, ele é ondulado, ele tem as suas ondulações, não é uma pista planinha, né? Não é uma pista planinha, mas tem sim as suas particularidades, tá? Então, tem esses detalhes. Vou sim, pode ficar tranquilo, meu cara. Tem que matar muita aceleração nessa curva aí, assim evita o X, porém vai sair lento. Exatamente, Rafael. Para você conseguir aqui nessa curva fazer uma ultrapassagem por dentro, tanto é que a gente raramente vê. Eu não me recordo de nas corridas reais, no caso, né? Porque no videogame sai direto. Você ter muita ultrapassagem nessa curva. Porque você sai daquele S, o que já é difícil você sair daquele S na cola do adversário, já é muito difícil. E aí você ainda tem que arriscar botar por dentro para matar sua aceleração, sendo que você vai ter a 10 já, que é pré-DRS. Então, fazer a ultrapassagem aqui não vale tanto a pena. Eu é que sou burro e faço isso no videogame, né? Que é exatamente o que o Francisco está falando, é só fazer igual o Alonso. O que o Alonso faz? Ele vai na outra. Então, aqui, ó, botou de lado, foi, aqui você vai para 10. Tem a detecção do DRS e aqui é a frenagem mais difícil da pista. É a frenagem mais difícil. O que a gente vê todo ano os pilotos fritando o pneu aqui e indo lá fora é direto. Direto. Vocês já devem ter cansado de ver isso, né? Então, na primeira volta, né, Rafael? O pessoal passa aí. Mas aqui o pessoal vai fazer justamente o quê? Sai aqui ou de lado por dentro para pegar o DRS e você não ter que ultrapassar ninguém, ou então você sai na cola, cheirando a bunda do cara aqui para pegar o DRS e já ir embora. O que o Alonso fez com o Hamilton aquela vez, que foi linda aquela manobra? O Alonso ameaçou o Hamilton de que ia estar por fora, o Hamilton botou o carro para defender, o Alonso veio por dentro dessa curva. No que o Alonso veio por dentro dessa curva, ele ultrapassou o Hamilton antes de entrar na zona de DRS e ainda abriu o DRS. Então ele teve uma vantagem absurda. Sim, aqui você tem que matar a entrada para sair forte. Concordo, exatamente. Você mata a entrada da curva para sair forte. 10, 1 e 2 para perder o ponto de frenagem. É isso mesmo, tá? Não era no Bahrein tinha uma zebra que destruiu o pneu? Não me recordo, sendo bem sincero. Tá? Não me recordo. Daqui a pouco a gente fala sobre isso aí, ô Metal. Vocês mandam suas perguntas já. Só falando aqui do Grande Prêmio, então, aqui é crucial. É a frenagem que os caras mais fritam pneu em todo o circuito. Por quê? Você tá vindo numa frenagem lateral. Você tá vindo virando. Você tá vindo fazendo assim, ó. Você não tá freando reto, você tá freando fazendo a curva. É difícil pra caramba essa frenagenzinha aqui. Se você joga sem ABS, você sofre nessa curva aqui. Você pensa que dá para frear lá dentro e não dá. É exatamente isso, Francisco. Você pensa assim, eu vou botar por dentro do cara aqui na esquerda que nem o Alonso fez. Você tem que estar com muita confiança no carro para fazer isso. Você tem que estar com um ajuste de frenagem excepcional para fazer isso. Caso contrário, você só vai fritar pneu e vai lá fora, e vai tomar um X, né? E olha o jeito que o Verstappen contorna aqui na pole position do ano passado, ó. Leve toquinho também na parte branca. Ele não ataca a zebra que nem um louco.
Porque se ele atacar a zebra que nem um louco, ele perde velocidade e corre o risco até de, às vezes, ser jogado para fora, para a direita, onde tem aquela parte ali pintada de amarelo, como se fosse uma areia, né? Teve uma época que era areia mesmo, hoje em dia eu acho que é uma areia com outro negócio. Não é bem uma brita, então, sim, a curva é descendo e virando. Ela é uma descida para a esquerda. Ela é difícil por causa disso, Bruno. É uma curva difícil por causa disso. Essa curva faz queimar o pneu de vez. Joguei sem ABS e me lasquei. Exato, você acaba com o pneu. Se o cara faz isso no qualifying, ele destrói a volta dele, né? Ele destrói a volta dele. E eu não sei se vocês estão reparando, são muitas curvas de baixa velocidade. A gente vai entrar nesse mérito também daqui a pouco. Muitas curvas de baixa velocidade. Então aqui ele vai entrar na reta do DRS, só um pouquinho mais para frente aqui. Ele passa por essa reta aqui, que não tem segredo, né? Ele vai passando por essa reta. E aí vem uma outra frenagem que é chatinha, tá? É bem chatinha essa outra frenagem aqui. Por quê? Essa frenagem, se você freia no 100, você freia muito antes. Se você freia no 50, você vai parar lá fora. Até dá para frear no 50, mas se você não tiver o carro ajustado, vindo de DRS, que é o mesmo esquema da curva 1, é o mesmo esquema da curva 4, e vai ser esse mesmo esquema agora na 11. Se você não vem de DRS aberto e tem um ajuste de freio excepcional, você não consegue fazer essa curva. Você vai lá fora, você embarriga ela, e aí você perde muito tempo. Aqui você perde 2, 3 décimos fácil nessa curva para a esquerda, né? Tem até o superchat aqui do Ricardo, fala da frustração do Hamilton ver a Mercedes evoluindo, Ferrari e Alpine só promete e não cumpre. Já a gente volta nisso aí, tá, Ricardo? Eu não vou esquecer do seu superchat, não. Fica aqui salvo para mim. Já a gente volta nisso, tá? Inclusive a produção vai até me ajudar com isso aí depois. Então, vamos lá, continuando aqui. Essa curva, eu aposto que vocês também já rodaram muito. Aqui no fim da reta já rodei muito, tirando o pé do acelerador. Eu aposto que vocês já erraram muito aqui nessa curva. Você embarriga ela. Se não rodou, você embarrigou. Tenho certeza. Porque essa curvinha é chata lá. O Verstappen vai e aí ele vai contornando gentilmente até chegar aqui na parte extrema da curva para poder sair bem para o restante da curva para a esquerda. Olha lá, a retomada dela do que a entrada. Dá para perder a tangência fácil. Exatamente. E o Verstappen é porque tem essa linha, né, azul aqui, eu acho que tem uma linha azul, né, do tempo aí na frente do vídeo para vocês também. Mas o Verstappen, ele não fica fazendo grandes correções, ou seja, a pole dele do ano passado nada mais é do que um atestado de confiança do piloto no carro, que é um carro que não sai de frente, não sai de traseira, a frenagem funciona. O Verstappen consegue fazer essa tangência sem perder o carro. Você vê que a volta dele tá perfeitinha, tá redondinha até aqui. No final do S você roda, eu também. Olha lá, tanto reset que dá nessa curva, né? Pois é. A live começou, tem 27 minutos, Vinícius, já passamos aqui pelos horários, já passamos também pelas questões da Pirelli, tá? Aí daqui a pouquinho eu vou responder as perguntas de vocês. A gente tá aqui falando da curva a curva. Então, ó, ele vai tangenciar, pegou aqui para a direita, e aqui é o seguinte, se você vem com sede ao pote nessa zebra aqui da direita, você vai parar lá na britinha do outro lado, tá? Que no caso é para lá, né? Quer dizer, para lá a brita, no caso do Verstappen, né? Você vai parar lá, velho. Você vai parar lá. Então aqui você não pode atacar essa zebra da direita. E você vai ver que os pilotos evitam atacar essa zebra da direita. Eles passam ali no limite dela. Mas atacando que nem um doido, quer ver? Olha como o Verstappen vai fazer. O Verstappen é um ponto fora da curva, né? Ó, você vê que ele passa lambendo a linha branca, mas ele não ataca a zebra, né? Você não pode pegar, senão já era. Você roda. É uma zebra sabão. Você tocou nela, rodou. Roda na hora, né? Não dá, né? Roda na hora lá. Essa aí não dá. Exatamente. Se você pega em cima do vermelho da zebra, você já vai para a brita. Você tem que passar no máximo na linha branca antes da zebra. É o máximo que você pode fazer ali. Caso contrário, você está lascado. Está muito lascado. E aí vem essa curva que, se você tiver confiança, você faz até de quarta. Mas para fazer ela de quarta, você tem que entrar muito bem nessa curva agora aqui. E eu geralmente faço de terceira. Eu reduzo para terceira nela. Quer ver? Ó? Aqui reduziu, tangenciou, Verstappen também vai no limite do apex, sem tocar na zebra necessariamente, ele vai ali na linha branca, porque aqui, para você embarrigar é muito fácil. Eu acho que tem uma ondulação no meio dessa curva que para você embarrigar ela é muito fácil, né? Se você vai com tudo, você roda. Não, se você atacar a zebra da direita, você roda nas duas. Nas duas zebras da direita, você roda, se você atacar com muita sede ao pote. Essas 3 curvas para a direita que nós vimos agora, quer dizer, a terceira vai vir daqui a pouco. A que eu tava falando ali, que se você ataca com muito afinco, você roda. Essa aqui e a próxima, que é no final da reta oposta, se você atacar com muita sede ao pote, você roda, ou então você, no mínimo, é jogado para fora da pista, tá? Então aqui também é complicado, você tem que ir no limite, assim como o Verstappen faz.
Eu faço aqui de terceira. Tem gente que faz de quarta, essa aqui. Tem gente que faz de quarta. Não sei quem é o louco que consegue entrar nessa curva fazendo de quarta marcha, tá? Você sai menos tracionado, mas se você entra bonito, você sai bonito também, de quarta marcha aqui. Você deixa o carro rolar e acerta o apex. Você está falando dessa ou da outra? Porque aqui, se você deixar o carro rolar demais, parece que tem uma ondulação na pista e você é jogado para lá. Você é jogado para a esquerda, né? Me parece. Ah lá, faço de quarta e acelerado bem cedo, mas eu acho essa curva mais fácil da pista. Eu já não acho. Aí tem muito de acerto de carro, que é o que a gente está falando. A pista do Bahrein não é técnica, não é uma pista que, nossa, a perícia do piloto tem que ser fora da curva. Não. Mas é uma pista que exige, sim, uma capacidade do piloto junto ao carro de compreender a necessidade de como fazer a curva, tá? É uma pista que precisa desse combinho, porque o combinho é o que faz você se dar bem aqui. Se você faz de terceira, você sai mais rápido, exatamente, com o giro do motor mais alto. Eu também penso assim, e eu tenho mais segurança em fazer de terceira, eu sou cagão aqui nessa curva. Aí ele vai entrar para a reta oposta, você vê até que ele vai um pouquinho ali, eu acho que ele passou além do que ele gostaria, você vê que ele bota o pneu ali e o carro dá aquela balançada. Mas, passando um pouquinho aqui mais para frente da reta oposta, para a gente não perder tempo com a reta, né? Aqui nem DRS tem nessa reta. Passando, essa curva aqui, a última curva, ela também é traiçoeira. É bem traiçoeira, tá? DRS aberto, tá bom. Então, o que rola? Essa curva aqui, dá para fazer de terceira e dá para fazer de quarta. Também depende muito de como você está confiante no carro. Tem gente, no videogame, eu devo dizer, que bota metade do carro para fora ali, para cima da zebra. Na vida real, se ele faz isso, ele perde muito tempo. Não dá, no videogame dá, né? No videogame você consegue fazer isso. Mas essa curva aqui, você vai ver que o Verstappen, ele passa, ó, mesmo esquema das últimas 3 para a direita. Ele faz o quê? Passa no limite do branco, sem tocar a zebra efetivamente, fazendo uma tangência quase que em U. Ele não faz em V, ele não faz em L, ele faz em U, levando o carro bonito, assim, ó, tranquilo. Ele não faz brusco. Se você faz essa curva brusco, seu carro, ou você roda ou você vai perder ele e você vai parar lá na esquerda, na brita, tá? De quarta, Vic, de quarta. Então aqui você vê claramente, ó, a saída de curva do Verstappen, ó. Saiu bonito, saiu lindo. O sonho de todo mundo quando vai pegar essa curva aqui é fazer desse jeito. O sonho de todo mundo é fazer desse jeito aqui, né? Fazer lindo desse jeito aqui. Que aí você sai potência cheia, rumo ali para ativar o DRS e passar na linha de chegada. É isso. Em U desgasta menos o pneu, exatamente. Você bota menos esse esforço no pneu. Então é uma pista que não exige muito do pneu e nem muito do piloto, ela exige do carro, um carro equilibrado. Se você entrega um carro equilibrado para o piloto, ele vai fazer uma boa prova, muito possivelmente, né? Organizar um campeonato dos inscritos, podemos pensar nisso, Galera, então essa é uma volta no Bahrein, tá? É uma volta no Bahrein, que nós temos aqui a melhor volta do Pedro de la Rosa, é uma pista que eu gosto muito, como disse, é a minha pista favorita na vida, né? Minha pista favorita. E eu vou torcer por uma boa prova, mas sabendo que vai ser C1, C2 e C3, dói. Dói muito. Dói bastante, né? Dói bastante. Então, para você que chegou agora, já passamos aqui horários, já passamos uma série de coisas. E eu quero compartilhar com vocês agora aqui, deixa eu abrir aqui, ainda sobre o Grande Prêmio do Bahrein, tá, gente? A gente está fazendo nosso pré-Grande Prêmio aqui agora, e daqui a pouco eu respondo as perguntas de vocês, inclusive superchat lá, tá? Vou compartilhar a tela aqui para vocês. E aí, deixa eu remover isso aqui. Vocês estão vendo aqui o F1 Stats, correto? Estão vendo aí o F1 Stats? Eu quero mostrar para vocês umas estatísticazinhas interessantes desse Grande Prêmio do Bahrein. Cadê Bahrein? Vamos lá, vamos começar com as vitórias por pilotos? O maior vencedor da pista do Bahrein é o Lewis Hamilton, 5 vitórias, depois o Vettel com 4, o Alonso com 3, e aí você tem Felipe Massa e Max Verstappen com 2, tá? E do grid atual você ainda tem ali o Leclerc com 1. Então é um grande prêmio em que o Hamilton provavelmente vai sair daí ainda como o maior vencedor. Quer dizer, provavelmente não, ele vai sair como o maior vencedor porque o Vettel não corre mais, né? O Hamilton é o maior vencedor do Bahrein tranquilamente. Nos construtores, Ferrari 7 vitórias e Mercedes 6. Ferrari muito por causa daquele período, né, de glórias que teve ali na época do Schumacher e depois pegando também ali Felipe Massa ganhando e tal. E a Mercedes na história recente, a Red Bull tem 4. A McLaren nunca venceu aqui, sendo que é o segundo grande prêmio de casa da McLaren, tá? É o segundo grande prêmio de casa da McLaren.
Kilson aqui fez questão de mandar um superchat só para dizer que o Norris é chorão, mas no rádio Max é chato também. Todo piloto é chato, né, no rádio. Esse é o segundo grande prêmio de casa da McLaren, porque um fundo barenita tem ali a parte da McLaren, né? E aí, se você olha aqui, por exemplo, por motores, maior vencedor, Ferrari e Mercedes com 7, tá? Pole positions, piloto com mais pole positions, Sebastian Vettel, Lewis Hamilton e Max Verstappen. Verstappen, então, tem a possibilidade, assim como Hamilton, obviamente, de ser isoladamente o maior pole position do Grande Prêmio do Bahrein. Tá aí para vocês, então, essa possibilidade real para esses pilotos. Pódios, quem mais foi para o pódio? Lewis Hamilton 11 vezes, ainda vai ser tranquilamente o piloto que mais foi para o pódio aqui. Todas as corridas foram disputadas em Sakir, tá? Todas as corridas. E eu quero dizer para vocês que, como você vê aqui, em 47% das corridas, quem largou em primeiro ganhou. Ou seja, uma pista em que largar em primeiro ou segundo, como você vê aqui, te dá uma grande vantagem. Não é uma pista que largar muito atrás vai te dar a possibilidade de vencer. Você vê que só os 5 primeiros venceram na história, sendo que o quinto colocado uma vez, o quarto colocado 2 vezes, o terceiro colocado 3 vezes, e aí o top 2 é que domina. Tá? O top 2 é que domina mesmo, sendo que o primeiro colocado quase metade das vezes vence. Então o qualifying é muito importante aqui, nessa pista do Bahrein. Muito importante mesmo. A gente tem que ficar de olho no quali. Vai ser, como disse o Frederico Vassor, é um campeonato de qualifying. Campeonato de qualifying. O Mega Apple mandou R$5 sem nada. Muito obrigado, Mega Apple. Eu não sei se você tem uma pergunta para mandar. Aí ele botou aqui, ó, Max vai lutar mesmo com esse carro. Eu não duvido. Eu não duvido, tá? Eu não duvido mesmo. E a última curiosidade que eu queria pegar aqui de saque para vocês é que em 48% das corridas nós tivemos safety car. Então existe uma chance quase 50-50 para isso, tá? Do safety car.